Bem, quero deixar aqui meu boa tarde para todos. Hoje, dia 3 de março de 2022, e nesse horário das 17 horas, hoje com um pouquinho de atraso, nós fazemos o estudo dessa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para todos os companheiros desligarem os celulares, ou melhor, desligarem seus microfones. E nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, para mais uma tarde de estudos. Te rogamos a tua proteção, te rogamos a tua bênção, que os amigos espirituais nos envolvam nessa tarde de estudos. E sempre rogamos ao Senhor Pai que, por acréscimo de misericórdia, abençoe e proteja todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram em desequilíbrio nesse momento, Senhor. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos que nos conceda a benção para iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para fazer o estudo dessa obra, Diversidade dos Carismas, e nós estamos terminando o item 13. É fácil achar a página. Localizando o item 14, volta 2 parágrafos. Então, localizando aí o item 14, que é mediunidade como trabalho de equipe, retorna 2 parágrafos, que é onde nós vamos começar. Justamente onde diz assim: em verdade, se a faculdade não está programada para você, é 2 parágrafos anteriores ao item 14. E eu também mandei para vocês no aplicativo, no WhatsApp, aquelas obras que nós vamos precisar hoje como auxílio para o nosso estudo. Uma delas que eu coloquei foi o Livro dos Médiuns. Quem não pegou, por favor, pegue. A outra, quem tiver Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E também quem tiver Revista Espírita, de 1859. Eu botei no WhatsApp de vocês quando eu mandei o cartazinho do estudo de hoje, né? Então tá lá, vocês já devem ter pego essas obras. Livro dos Médiuns, quem tem, Obsessão e Desobsessão, da Sueli, Revista Espírita, de 1859. Então vamos começar a leitura do livro. Todos já se localizaram, não é? Então diz assim: em verdade, se diz Hermínio de Miranda, se a faculdade mediúnica não está programada para você, não adianta forçá-la. Então ele dá aquele aviso para a gente, né? Ninguém vai ficar agoniado porque quer muito ser médium. Então a criatura quer, de qualquer maneira, aquela faculdade, mas ele diz aqui: se essa faculdade não está programada, não adianta forçá-la. Busque outra tarefa, na qual você poderá sair-se até muito bem, como, por exemplo, a do passe magnético, ou a do trabalho social. E isso, gente, realmente se torna até uma dificuldade para o médium vaidoso, que por alguma maneira tem aquele sonho de ser um psicofônico ou um psicográfico, de qualquer maneira. E alguém dizer para ele: olha, é o seguinte, você não tem essa faculdade mediúnica, vai aplicar o passe. Às vezes aquela criatura ela tem dificuldade de aceitar isso, não é? E aí ele diz aqui: ou simplesmente compareça à reunião mediúnica para dar a sua presença, sim, mas acima de tudo, Senhor, isso no caso da casa permitir esse trabalho.
porque aquele trabalho também, em algumas reuniões mediúnicas, não são todas as casas, mas tem casas que têm o médio de doação, aquele que fica sentado num canto, né, em prece, doando a sua energia, como também tem algumas casas que a reunião mediúnica tem o médio de psicografia, além dos psicofônicos, do doutrinador e do dirigente. Então vai depender da casa que tem esse trabalho, permitir que ele se realize, ou que tenha, no caso, a doação. Se você não... Aí ele continua, né? Os espíritos não criam a mediunidade para você, segundo suas aspirações e até ambições. Eles apenas se utilizam de recursos já existentes em você para realizarem tarefas comuns de serviço ao próximo. Então, ele vai se utilizar daqueles recursos que nós possuímos. Eles não têm essa capacidade de nos proporcionar a mediunidade. E nós já estudamos isso aqui, que a mediunidade é orgânica e que cada um tem a sua faculdade mediúnica. Eles vão se utilizar daquilo que nós possuímos. Se você não dispõe daquele mínimo necessário sobre o qual eles possam construir alguma coisa, desista da mediunidade desejada e dirija seu esforço e boa vontade para outra direção. Isso nós cansamos de falar aqui a respeito das casas espíritas que estiveram fechadas durante a pandemia. Então, não acontecia a reunião mediúnica, como não acontecia a reunião de tratamento espiritual, como não acontecia as irradiações, a palestra pública presencial. Então, aquele médium, o médium do passe, o que aplica o passe, a fluidoterapia, ele ficou esses 2 anos sem aplicar a fluidoterapia. Não é? O pessoal fala muito da mediúnica, mas e a fluidoterapia, que também não foi aplicada? E a irradiação à distância? Então, nós, né, e todos aqueles que são médiuns, como diz, tem a mediunidade dinâmica, como diz o José Herculano Pires, é até mais bonito que a palavra mediunidade ostensiva, né? Que o Herculano fala da mediunidade dinâmica, que é essa que as pessoas chamam de ostensiva, ela pode ser substituída por outras atividades. E nós passamos praticamente 2 anos sem reuniões de radiação, sem aplicar o passe, e ninguém morreu. Todo mundo buscou canalizar essa sua faculdade mediúnica para outro tipo de atividade. Para as preces, para os estudos, para os cursos. Então, não houve desamparo. Porque eu me lembro que, às vezes, quando por algum motivo não era possível fazer a reunião mediúnica, ou quando no lugar da reunião mediúnica da noite, alguém decidia fazer um estudo mais aprofundado, que é muito importante para o médium, ou porque, de repente, a casa naquele dia, um feriadão, não ia ter reunião mediúnica, alguns ficavam aflitos. Oh, meu Deus, não vai ter reunião mediúnica, os espíritos ficarão desamparados. De jeito nenhum. Não haverá desamparo. Como nesses 2 anos não houve desamparo. As palestras públicas online, os cursos online, se tornaram reuniões de atendimento fraterno espiritual, como é chamada uma mediúnica. Uma reunião de atendimento fraterno espiritual. A espiritualidade, de toda maneira, vai atender aqueles espíritos. Onde tiver uma reunião de estudo, esses espíritos serão trazidos.
e ali serão socorridos, tá? Então, se o médium não dispõe daquele mínimo necessário, ele pode muito bem dirigir, como diz o Hermínio aqui, seu esforço e boa vontade para outra direção. Afinal de contas, a mediunidade é apenas, e ele coloca aqui até em destaque o artigo, né? O artigo indefinido, um dos muitos caminhos para a evolução. Né? Um dos muitos caminhos para a evolução. Não é apenas o único caminho, é um dos caminhos para a evolução. Mostrando que aquele que não tem essa mediunidade dinâmica, que realiza, é o médium que trabalha na casa espírita, na cantina, o médium que trabalha na cozinha, o médium que trabalha com evangelização infantil, o médium que trabalha na recepção da casa espírita, ele também pode progredir tanto ou até mais do que um médium que esteja na reunião mediúnica. Vai depender do seu esforço e da sua boa vontade e do seu amor. Não é? Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Na Revista Espírita, quem tem e pode acessar, de fevereiro de 1859, tem logo é o primeiro artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1859. Escolhos dos médiuns. No terceiro parágrafo, mês de fevereiro de 1859, escolhos dos médiuns. Primeiro artigo do mês de fevereiro. No terceiro parágrafo, Kardec diz assim: o dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas e nas quais parece que o físico tem uma grande parte, tá? E aí, quem quiser abrir o livro dos médiuns, deixa a Revista Espírita aí aberta, quem tem, pode abrir o livro dos médiuns da questão 226, 226, primeira pergunta, capítulo 20, da influência moral do médium. A primeira pergunta da questão 226 diz assim, é uma pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os espíritos dizem, não. O desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Aí sim, o uso vai depender da moral. O uso pode ser bom ou pode ser mal. Vai depender da moral do médium. Mas o desenvolvimento, não guarda relação. Ele se radica no organismo. E aí, continuando aqui na Revista Espírita, à primeira vista, pareceria que um dom tão precioso não devesse ser partilhado, senão por almas de escola. Ora, a experiência prova o contrário, pois encontramos mediunidade potente, quer dizer, dinâmica, né? Muito conhecida como ostensiva, em criaturas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outras estimáveis são, sob todos os aspectos, não a possuem.
o próprio Kardec não possuía essa mediunidade dinâmica. Ele não possuía. Aquele que fracassa a respeito de seus desejos, esforços e perseverança, não deve tirar conclusões desfavoráveis à sua pessoa, nem julgar-se indigno da benevolência dos espíritos. Se tal favor lhe não é concedido, outros há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. É o que ele está dizendo aqui. Aquele que não possui, que fracassa, né? Aquele que gostaria muito de ser médio, de ter essa mediunidade ostensiva, mas que não a possui, como disse Hermínio no livro Diversidade das Carismas, não deve tirar conclusões desfavoráveis da sua pessoa. Como aquele médio que diz assim, eu sou médio de pedra. Lembra, Verinha? Eu sou médio de pedra. Ele não deve tirar conclusões desfavoráveis à sua pessoa, nem julgar-se indigno da benevolência dos espíritos. Se tal favor, se essa faculdade não lhe é concedida, outras faculdades há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão, aquele que a desfruta não poderia dela prevalecer-se, pois a mediunidade não é nenhum sinal de mérito pessoal, como nós vimos na questão 226, primeira pergunta. Entendeu? Kardec colocou na questão 226, primeira pergunta, como nós lemos aqui. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela fazemos. É o que está aqui na questão 226. Tá? Quando ele diz, a faculdade propriamente dita se radica no organismo e seu desenvolvimento não guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. Agora, o seu uso pode ser bom ou mal, conforme o caráter do médium, não é? Depende do caráter do médium. Aí ele continua. Eis uma distinção capital que jamais deve se perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, porque as pessoas pensam que a boa qualidade do médium está na qualidade dele, mas unicamente na sua aptidão para só receber as boas. Então, é aquela questão, médio bom, esse médio que tem facilidade de dar a comunicação. Isso não quer dizer que ele seja um médio de grande caráter, mas o bom médium é o médium moralizado. Então, a boa qualidade do médium está na sua aptidão para só receber as boas comunicações dos espíritos bons. Ora, é nisto que as suas condições morais são onipotentes. E é nisso também que ele encontra os maiores escolhos, as maiores dificuldades. Vamos voltar aqui à questão 226 do Livro dos Médiuns? Voltando à questão 226 do Livro dos Médiuns, só que agora a gente vai para a pergunta número 9. Olha a pergunta número 9, ratificando o que Hermínio disse. Todo mundo achou? No capítulo 20. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Pergunta número 9.
qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? E os espíritos respondem: perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Ele deu uma resposta aqui muito interessante. Se a perfeição estivesse na Terra, vocês estariam em outro lugar. Vocês estariam em outro planetinha. Porque a casa de vocês não é um planeta perfeito. Então ele foi até, né, aqui, vamos dizer assim, um pouquinho sarcástico. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium. E já é muito. Repara como ele é muito firme. E já é muito. Por isso que eles são raros. Bom médio é o médio esforçado, moralizado. Médio perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais, e aí ele vai colocar até em destaque, ousassem. A palavra ousar está em destaque. Ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. É o menos enganado. No nível evolutivo que nós vivemos, tá? No nível, eu vou. Quem está com a revista espírita, deixa ela aí de ladinho, não fecha não, tá? No mundo em que nós vivemos, a gente tem que se contentar em ser o menos enganado. E já está muito bom para a gente. Vamos voltar à diversidade dos carismas? E aqui estamos de volta, diz Hermínio, ao tema da humildade. É preciso ter humildade, tanto para desenvolver faculdades latentes, mais óbvias, seguindo procedimentos adequados, quanto para aceitar a condição de que sua tarefa não é ali, mas sim alhures. Então, o indivíduo tem que ter humildade e saber: eu não tenho esta faculdade, eu não sou portador desta faculdade, mas eu posso fazer outro trabalho na casa. Eu posso fazer outro trabalho na casa. Aí ele diz aqui, ou seja, você não está programado para ser médium, ou se está, diz Hermínio, não para as modalidades que você, e novamente ele bota aqui em destaque, gostaria. Ele usa o verbo gostar aqui, ele coloca em destaque, repararam? Que você gostaria, a palavra gostaria está em destaque, de exercer. Então, ele está mostrando o quê? Não é o que você gostaria de fazer que será feito, e sim o que o Pai decidir. Ah, ele está mostrando isso para a gente. Não é o que eu quero, é o que é necessário, o que é preciso. Então, eu tenho que baixar a bola. Eu tenho que ser humilde. A regra aqui é fazer o que podemos e devemos, e não o que desejamos. Muito firme, o Hermínio. Médium precisa ser humilde. É bastante conhecido o drama íntimo de Ingres, pintor e desenhista francês, que muito desejava tocar violino. Eu me lembrei de Ivone Pereira, que muito desejava ser pianista. Lembram? Quem conhece a vida da Dona Ivone? Ela queria ser pianista. Ela queria casar. Tudo isso ela queria. E Charles, várias vezes para ela, isso não é para você nessa vida. Pode deixar isso aí de lado. Você tem outras coisas para fazer. Ela queria muito ser pianista.
Mas teve que passar adiante, renunciar a esse gostaria. Porque nessa encarnação, nada de formar família, nada de casar, nada de ser pianista. E aí ele falando do pintor Ingres, no qual era apenas medíocre. Ele era um violinista medíocre, em prejuízo da pintura, na qual era um gênio. Ele muito desejava tocar violino, mas ele era um medíocre. Mas, na realidade, era um gênio da pintura. Então, ele tinha essa frustração de não tocar violino. Voltando à Revista Espírita de 1859, nós vamos ao 15º parágrafo, porque aquele que eu li anteriormente, que esse artigo publicado por Kardec é um artigo grande, eu li o 3º e o 4º, agora eu vou, quem está com a Revista Espírita aí, conta 15 parágrafos. Dá um tempinho aqui para vocês, que eu sei que tem gente aí com a Revista Espírita. Conta 15 parágrafos. O 15º parágrafo diz assim: de todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Porque o Hermínio disse aqui, e aqui estamos de volta ao tema humildade, diz Hermínio. É preciso ter humildade, tanto para desenvolver faculdades latentes mais óbvias, seguindo procedimentos adequados. E o Kardec, na Revista Espírita, diz: de todas as disposições morais, a que maior entrada oferece, quer dizer, aquela que mais atrai aos espíritos imperfeitos, é o orgulho. Lembrando daquele filme que eu gosto muito de falar, O Advogado do Diabo. Vaidade, vaidade. Essa é a virtude, ou melhor, esse é o vício que eu mais gosto, né? Vaidade, orgulho, egoísmo. Então, ele diz aqui: este é para os médiuns, o orgulho, um escolho tanto mais perigoso quanto menos o reconhecem. E qual é a pessoa que gosta de ficar trombeteando por aí que ela é orgulhosa? Não é? Difícil. Aquele que admite, porque tem muita gente que fala da boca para fora: aí eu ainda sou muito orgulhoso, muito vaidoso, né? Muito egoísta. Aí ele fala isso com aquele querendo mostrar humildade ao reconhecer-se orgulhoso, mas fala da boca para fora. Se alguém chegar para ele e dizer assim: você é orgulhoso, ele tem uma crise. Como é que você ousa dizer que eu sou orgulhoso? Então ele fala isso, né? Poucos o reconhecem. É o orgulho, diz Kardec, que lhes dá a crença cega na superioridade dos espíritos, que a eles se ligam, porque se vangloriam de certos nomes que lhes impõem. Então, é o orgulho, como diz Kardec, que dá a esses espíritos, esses médios, né, que eles se acreditam ao bam, porque o espírito que aparece para ele diz que é fulano de tal dos Anzós Pereiras. E ele diz: nossa, eu estou dando comunicação de tal espírito. E aí nós vamos aqui, quem quiser anotar, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, aonde João diz assim: primeira carta de João, não é Evangelho de João, não, é primeira carta de João, lá nas cartas apostólicas. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que o João diz: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Então, quando um espírito médium, principalmente um médium iniciante, né, recebe uma comunicação
de Francisco de Assis, não estou dizendo que ele não possa, de São Francisco de Paula, que ele examine aquela comunicação, faça uma crítica daquela comunicação, pegue essa comunicação, entregue para outras pessoas que ele considera pessoas muito bem preparadas, pessoas que estudam, para fazer uma análise da comunicação. Porque, como disse João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, muitos falsos profetas se levantarão, tomando nomes santos. Então, João, há 2000 anos, já chamava atenção disso. Já chamava atenção dos médiuns orgulhosos. E repetindo aqui o que o Kardec diz na Revista Espírita. É o orgulho que lhes dá crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se ligam. Porque se vangloriam de certos nomes que lhes impõem. O espírito impõe ao médium um nome. Ele diz, eu sou São Francisco de Paula. E o médium que aceita isso, sem fazer uma crítica, uma análise, é orgulhoso. Porque vai entrar a questão da vaidade aí. Nossa, eu estou dando comunicação de Francisco de Paula. Isso não é para qualquer um. Né? E continua aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, que eu deixei aqui no São Francisco de Paula. Aí, continua Kardec. E Kardec diz assim, desde que um espírito lhe diz, olha como Kardec está sendo assertivo, desde que um espírito lhe diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria se sob tal máscara encontrasse o espírito de condição inferior ou malvado desprezível. Aí eu me lembro de Divaldo, quando começou, quando ele tinha lá seus 25 anos, quando ele, Joana se comunicava com ele, mas ainda não havia se identificado. E ele perguntou qual o nome da senhora. Quem conta isso é Divaldo. E ela disse para ele, ela olhou para ele assim, disse, Joana. Ele não verbalizou, mas ele disse que pensou, Joana, mulher em nome de lavadeira? Mulher em nome de lavadeira? Por quê? Ele vaidoso, ele conta isso. Ele vaidoso, né, na sua juventude, esperava, porque ele já tinha um baú cheio de mensagens que ela mandou ele rasgar, e ele quase teve um ataque quando ela mandou ele rasgar. Ela disse, rasga, isso não serve para nada, isso foi só treino. Aí ele ainda perguntou, posso guardar uma? Ela, qual? A primeira. Ela, só se você prometer não divulgar. Ele, não divulgue, porque, tipo assim, não serve para nada. Não divulgue. Aí ele guardou num envelope da gavetinha como uma lembrança da primeira psicografia. Mas ela fez questão de dizer para ele, não divulgue, porque isso aí não serve para nada. Então ele disse, que ele falou assim, mulher, imagine, de volta há quantos anos? Deve estar com 95, né? Ele tinha 25. Há 70 anos atrás, ter uma orientadora espiritual mulher, olha o preconceito. Entendeu? Lá nos anos 1940, onde mulher ainda era vista como dona de casa, a rainha do lar. Quem quiser saber o que passou mulheres, o que passaram as mulheres no mundo espírita, procure estudar a história de Zilda Gama. Zilda Gama. Muito interessante. Zilda Gama foi a médium que primeiro psicografou Victor Hugo, depois de Divaldo. Ela, no início do século XX, recebeu comunicações, e hoje são provadas que foram, de Allan Kardec. Nos idos de 1905, ela recebeu 2 ou 3 mensagens de Kardec. Mas na época, nossa mãe do céu. Vocês conhecem a história de Maria de Magdala? Quando ela vai procurar os discípulos e diz que
ela esteve com Jesus em frente ao túmulo dele, quando ela foi avisar a Maria que ela havia encontrado Jesus, que ela conversou com Jesus, o que eles fizeram? Nenhum acreditou nela. Só Maria, que estava no grupo, disse assim: eu acredito, pode falar, minha filha. E aí ela falou. Eles não acreditaram nela, porque, afinal de contas, como é que Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição, primeiro, a sua primeira aparição ia fazer para uma mulher? E não foi para uma mulher? Quando ela foi abraçá-la, ele disse para ela: mulher, não me toque. Mulher era uma forma de tratar as mulheres. Não é depreciativo, não. Tanto que ele fala para a mãe dele, mulher, era uma forma que se tinha de se dirigir às mulheres. Ele diz: mulher, não me toque, porque eu ainda não estive com meu pai. A primeira aparição dele foi para uma mulher. E os discípulos não acreditaram. Tinha que ser para um deles, tinha que ser para Pedro. E não foi. Entendeu? Então, Zilda Gama foi muito criticada à época, sofreu um grande preconceito, porque ela recebeu mensagem de Kardec do início. E até então nenhum homem tinha recebido, né? Então, Divaldo está justificado. Com 25 anos, mulher, pensou ele, não verbalizou. Joana, nome de lavadeira. Ele se sentiu humilhado, podemos dizer assim, né? Na sua vaidade, afinal, ele estava despertando ali, né? A sua mediunidade. Então ele diz aqui, Kardec diz assim: desde que o espírito lhe diz eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria sob tal máscara, encontrasse um espírito de condição inferior, um malvado desprezível. Nossa, eu estou dando comunicação de um espírito de péssima qualidade moral. E aí ele diz aqui, né? O espírito percebe, o espírito comunicante percebe e aproveita o lado fraco. Ele percebe qual é o calcanhar de Aquiles do médium. Lisonjeia seu pretenso protegido, porque protegido não é nem um pouco, fala-lhe de origens ilustres que o enfunam, quer dizer, que o tornam mais ainda cheio de orgulho, promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna, de que parece ser o distribuidor. Se for necessário, o espírito mostra por ele uma ternura hipócrita, mostra pelo médium grande amor e carinho. Como resistir a tanta generosidade se você é orgulhoso? Numa palavra, ele o embrulha. É isso que Kardec está dizendo. O espírito embrulha o médium, enrola o médium e o leva pelo beiço, como de se diz vulgarmente. Sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. É isso que ele quer. Ele quer ter alguém o servindo. Agora eu vou para o outro parágrafo, vou pular um parágrafo e vou para o próximo, que é o 17. Muitas vezes, o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Esta lhe dá importância. Procuram-no e ele acaba por sentir-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância, um tom de arrogância e de pretensão, ou uns ares de suficiência e de desdém, incompatíveis com a influência de um bom espírito. Aquele que cai em tal engano está perdido, porque Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer sua vaidade ou transformá-la em escada para a sua ambição. Esquece que esse poder de que se orgulha pode ser retirado e que muitas vezes só lhe foi dado como prova. Então é uma mediunidade provacional. E lá no livro Emanuel, de Chico, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emanuel. Aí ele colocou o nome do Espírito, Emanuel. Tem um artigo, uma pergunta, né, que é feita
Para Emmanuel, a pergunta é a seguinte: quem são os médios? E Emmanuel responde: os médios são aqueles que mais faliram. Né? São aqueles que mais faliram. Então ele diz aqui, né? Deus deu essa faculdade para o bem, não para satisfazer a sua vaidade, ou transformá-la em escada para a sua ambição. Esquece que esse poder que se orgulha pode ser retirado e que muitas vezes só lhe foi dado como prova, assim como a fortuna para certas pessoas. Se dele abusa, os bons espíritos pouco a pouco abandonam. E o médio se torna um joguete de espíritos levianos que o embalam para com suas ilusões, satisfeitos por terem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos o aniquilamento e a perda das mais preciosas faculdades, diz o Kardec aqui, né? Das mais preciosas faculdades, que sem isso se teriam tornado os mais poderosos e os mais úteis auxiliares. E para encerrar, ele vai dizendo assim: isto se aplica a todos os gêneros de médiuns. Isso se aplica a todos os gêneros de médiuns. Quer de manifestações físicas, quer para comunicações inteligentes, que é da psicografia, psicofonia. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que somos menos inclinados a reconhecer em nós, tá? Então, quem tiver oportunidade, eu já até falei isso para vocês, de estar com a Revista Espírita, baixa no Google, Revista Espírita de 1859, não precisa nem baixar, basta abrir no Google, coloca lá, PDF, Revista Espírita 1859, abre no mês de fevereiro de 1859, primeiro artigo, esse artigo, os escolhos dos médios. Eu acho que já botei até no grupo para vocês. Leiam esse artigo. Ele é grande, mas vejam como Kardec é contundente e assertivo nesse artigo, né? Muito importante para todos nós. Agora vamos voltar aqui ao Hermínio. Vamos entrar agora no item 14. Mediunidade como trabalho de equipe. Diversidade dos carismas, item 14 do capítulo 2, mini biografia. Inicia assim o Hermínio. Uma questão a mais, dentre as inesgotáveis perguntas que podem ser a cada momento colocadas, sempre que estudamos a mediunidade em geral, e especificamente as técnicas de treinamento e afinação, é a seguinte: não é melhor praticá-la isoladamente? Não é melhor praticar essa mediunidade sozinho, no sossego do meu lar? É mais ou menos isso aqui que ele está querendo saber. A resposta é um claro e enfático não. É bem verdade que o silêncio e o recolhimento são considerados essenciais para todas as comunicações sérias. Novamente, ele coloca em destaque as sérias. Conforme ensina São Luís em mensagem sob o número 23 de O Livro dos Médios. Rosângela, você pode abrir o Livro dos Médios do capítulo 31, item 23? Livro dos Médios, capítulo 31. Capítulo 31. Item 23. Item 23. Isso. 23. Está aqui. Começa o silêncio e o recolhimento. É para ler? Isso, lê para a gente. Item 23. Tá. É uma mensagem de São Luís. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Nunca obtereis, aqui está assim, preencham essas condições.
Acho que a minha deve estar com algum problema, né? Então, é isso Ou mesmo. sem sentido. Nunca obter essas condições. Nunca obtereis, preencham essas condições, os que somente pela curiosidade sejam conduzidos às vossas reuniões. Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares. Por isso que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Nenhuma conversa deveis tolerar enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, aos quais muito desagradam, crede-o, os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, em consequência, nada obterdes por completo, nem de verdadeiramente sério. Também o médium que escreve experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério. São Luís. O Hermínio disse aqui, é bem verdade que o silêncio e o recolhimento são considerados essenciais para todas as comunicações sérias, conforme ensina São Luís. Foi isso que São Luís ensinou, que a Rosângela leu. Tá? Deixa aberto o livro dos médios, tá? Não fechem, não. Deixem aí no capítulo 31, mesmo nessa questão, item 23, tá? Conforme ensina São Luís, em mensagem sobre o item 23 do livro. E agora ele vai explicar aqui o Hermínio. Entenda-se, contudo, silêncio e recolhimento no grupo mediúnico, como disse São Luís, não na solidão. Tá? Silêncio e recolhimento no grupo mediúnico, não na solidão. Ele tá querendo... Por isso que ele falou aqui, para se manter em São Luís diz, vão ficar em silêncio, nada de ficar de conversinhas paralelas que podem ser prejudiciais ao seu ministério. Então ele diz aqui, ó, é preciso manter silêncio e recolhimento no trabalho que está sendo desenvolvido no grupo, não na solidão. Aliás, na comunicação anterior, tá? Subscrita por Fénelon, consta a observação de que os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médios. Carmen, você pode ler para a gente o item 21? Meus amigos, quereis formar um grupo espírita e eu o aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médiuns. Deus não lhes outorgou, para seu uso exclusivo, a sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, terão eles 1000 ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com não sofrerem nenhuma fiscalização. Aí está para vós e, se o orgulho vos não subjuga, compreendê-los-eis e aproveitareis. Tudo bem, pode parar. Aqui vai... Carmen, pode parar. Só até aí. Reparem o que disse aqui o espírito Fénelon, tá? Eles não podem ver os espíritos com satisfação, os que se conservam no insulamento, aqueles que se mantêm isolados. É o que o Hermínio está dizendo aqui. Então, vamos continuar na Diversidade dos Carismas. A faculdade, voltando, deixa o livro dos médios aberto aí do capítulo 31, tá, gente? Não é para fechar mais o livro dos médios. A faculdade de que dispõe não se destina a uso pessoal exclusivo, mas para servir ao próximo, exercendo tais faculdades em grupos bem harmonizados e atentos, terão sempre a oportunidade de debater com os demais companheiros de trabalho o teor das comunicações
e até mesmo o comportamento mediúnico, em vez de correrem riscos de se exporem ao domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com não sofrerem nenhuma fiscalização, conforme diz Fênelon. E, Deína, você pode ler para a gente, no capítulo 31, o item 21 do Livro dos Médiuns? Desculpe, espera aí um instantinho. Não precisa ler, é o que já foi lido aqui pela Carmen, né? A Carmen, foi o que a Carmen falou. Eles não querem sofrer nenhuma fiscalização, porque eles disseram aqui do item 21, já fomos lidos, sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que isolados estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam por não sofrerem fiscalização. Porque quando nós estamos trabalhando em grupo e alguém recebe uma mensagem, todos ouvem. Depois tem aquela parte da avaliação, não tem? E na avaliação, em algumas casas tem um dia para reunião de avaliação, você pode fazer uma análise da comunicação do outro. Aí vem as críticas. Crítica no sentido de análise, não de meter o malho. Porque às vezes a pessoa diz, ele falou que vai criticar a minha mensagem, meu Deus do céu, vai falar mal de mim ou da minha coisa. Não, crítica quer dizer análise. Você tem críticas positivas e críticas negativas. A crítica é uma análise mais profunda. E os espíritos preferem que o médium fique isolado, porque aí ele não vai sofrer a crítica. E aí ele continua aqui. Quanto à desejável seriedade dos trabalhos, São Luís é firme ao recomendar. Sejam convidados, foi o item que a Rosângela leu, a procurar outros lugares, está lá no item 23 do capítulo 31, lido pela Rosângela, aos que comparecem por mera curiosidade. Ele disse aqui, também o médium que experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério. E ele disse aqui também, né? Convidai, pois, os curiosos, está lá no primeiro parágrafo do item 23, a procurar outros lugares. Então, aquele que não quer o trabalho sério, vai procurar outro trabalho. Voltando aqui ao Hermínio. Quanto a pouco adiante, uma entidade que se assinou Jorge, isso no Livro dos Médiuns, que está abertinho aí na mesa de vocês, insiste na necessidade de examinar-se sempre com o espírito crítico o teor das comunicações, dado que mesmo espíritos animados das melhores intenções estão sujeitos a erro. Agora, Ideína, pega o item 24 do capítulo 31 e lê, Ideína, o terceiro parágrafo. É o último parágrafo, o terceiro é o último parágrafo do item 24. Capítulo 31, item 24, terceiro parágrafo. É excelente o trabalho de exame das comunicações. Nunca será demais aprofundarem-se as questões e, principalmente, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto, que ele esgota logo que o concebeu, a mobilidade e a indiferença para com certas formas convindas, todas estas razões e muitas outras vos criam o dever de só limitada confiança dispensardes aos que obtivestes, subordinando-o sempre ao exame, ainda quando se trate das mais autênticas comunicações. Jorge, um espírito familiar. Então, Jorge diz lá, né? Que só limitada confiança dispensardes ao que obtiverdes. Toda mensagem que o médium receber, ele deve dar apenas uma limitada confiança. E mesmo que essa mensagem mostre ser autêntica, ela deve passar por um exame.
Nada dizia assim, eu tenho certeza absoluta que foi Erasto que deu essa mensagem. Pode ter sido, mas ela precisa ser examinada. Não podemos receber nada que vem do plano espiritual e acreditar piamente. Tudo precisa ser examinado. Vamos voltar aqui do Hermínio. Se sois tão frequentemente enganados, adverte Macilon, queixai-vos tão só de vós mesmos. Eloá, lê aí para gente, no item 25 do capítulo 31, o segundo parágrafo. Capítulo 31, logo depois do que a Ideína leu. Segundo parágrafo. Não precisa nem virar a folha, deve ser na mesma página aí. É capítulo 31, parte segunda, Dissertações Espíritas, item 24, segundo parágrafo. Conseguiu achar, Eloá? É logo depois, é a seguinte, depois do que a Ideína terminou de ler. Gente, eu vou ter que passar à frente por causa do tempo. Se vocês estão... É o 25, não é o 24. É o 25, né? Não, é o 24. Item 25. O 24 foi que a Ideína leu. É o depois. É, isso mesmo. O último parágrafo do 25. Está com dificuldade de achar? Então, eu vou pedir para Iraci. Iraci, lê aí o 25 para gente. É por causa do tempo, gente. O nosso objetivo é tomar-vos melhores, tornar-vos melhores. Quando verificamos que as nossas palavras nenhum fruto produzem, que da vossa parte tudo se resume em uma estéril aprovação. Vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos, então, lugar aos espíritos que só fazem questão de falar, e esses não faltam. Causa-vos espanto. Causa-vos espanto que deixemos, tomem eles os vossos nomes. Que vos importa, uma vez que para vós não há nisso nem mais nem menos. Ficai, porém, sabendo que não o permitimos em se tratando daqueles por quem realmente nos interessamos, isto é, daqueles com quem o nosso tempo não é perdido. Esses são os que preferimos e cuidadosamente os preservamos da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados, queixai-vos tão só de vós mesmos. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que as medita e tira delas proveito. Muito interessante isso aqui, tá? Quando ele diz que o objetivo dos amigos espirituais é nos tornar melhores. Quando eles verificam que as nossas palavras nenhum fruto produzem, que tudo se resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. E eles cedem o lugar aos espíritos que só fazem questão de falar, e esses não faltam. Os levianos não faltam, tá? Agora, ele é bem claro quando ele diz: ficai, porém, sabendo que não permitimos a intromissão em se tratando de médios que eles se interessam, que com eles simpatizam. Não é porque simpatiza porque é mais bonitinho ou menos bonitinho,
mas aquele que se esforça, tá? Aqueles com quem eles não perdem tempo. Esses são os que eles preferem. E aqueles que eles preservam da mentira. E no final ele coloca uma coisa muito bacana, muito interessante. Ele diz assim: para nós, o homem sério, não é aquele que se abstém de rir. Porque às vezes na casa espírita tem aquela coisa assim: médium, trabalhador de casa espírita, não pode ficar dando risada. Tem que manter-se na casa daquela seriedade. Olha a postura. E olha o que ele diz aqui: para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, não é aquele que evita o riso, a brincadeira. Não é para eles, não é isso que é um homem sério. Mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que as medita e tira delas proveito. Isso é um homem sério para eles. Não é esse que fica de boca fechada e que nunca esboça um sorriso, como às vezes a gente vê esses comentários. Vamos voltar aqui no livro do Hermínio. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta de vosso coração, como das vossas reuniões. Da mesma maneira que você tem a preocupação em cuidar para que na sua reunião não penetre nenhum espírito leviano, ele diz: mantenha esse mesmo cuidado com as portas do vosso coração. Observa São Vicente de Paulo mais adiante: para que o inimigo não a penetre. Vamos lá, o item 26. Segundo parágrafo do item 26. Esse aqui eu vou ler, para acelerar um pouquinho por causa da nossa hora. Ele diz aqui, ó: estais, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como diz São Vicente de Paulo, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra o de fora, quem é o de fora? É o espírito de discórdia. Sempre de vós dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma. Se dissensões entre vós se produzirem, quer dizer, atritos, confusões, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. Se no seu grupo começar a acontecer aquelas discussõezinhas, briguinhas, picuinhas, tenha certeza que algum espírito não muito elevado está provocando esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada aqui no Livro dos Médiuns, na questão 340. Livro dos Médiuns, questão 340. 340, segundo parágrafo. Diz assim na questão 340, segundo parágrafo: todas as vezes, vocês estão vendo que a gente faz o estudo assim, tá, gente? Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, para amarrar bem o assunto. Todas as vezes, pois, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médios pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Então, ele está dando um alerta para que a gente esteja sempre vigiando, tá? Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Ele diz: o tratamento é imediato.
Não tem que esse negócio de vamos dar uma primeira chance, uma segunda chance, uma terceira chance. Porque aí é igual aquelas doenças que vão se espalhando, entendeu? E vão se ramificando. Aí ele diz aqui, o de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, 2 meios há eficazes, se forem bem aplicados, para resolver esse problema. Ele vai dar aqui a receita de 2 tratamentos. O primeiro, a prece, feita do coração. E o estudo é o segundo. O estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. Então, esses são os 2 remédios para tratar uma invasão num grupo. Prece e o estudo, a observação atenta do que está acontecendo. Aí ele continua aqui. O primeiro, que é a prece, atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam. A prece atrai os bons espíritos que vão ajudar somente os médios, os trabalhadores que se mantêm ali se esforçando por se melhorar. E ele diz aqui, mediante a confiança em Deus. O outro, que é o estudo, prova aos maus que estão lidando com pessoas clarividentes e bastante sensatas, para não se deixarem ludibriar. E repara que eles aqui, a espiritualidade, Kardec, eles não têm essa coisinha de ficar tentando arrumar as coisas, não. Eles são, cirúrgicos no tratamento. E para a gente encerrar o estudo de hoje, a gente vai pegar o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, no capítulo 13. No capítulo 13, ela vai dizer assim, o capítulo 13 trata da ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Vejam só o título, ação dos obsessores contra os grupos espíritas. E no terceiro parágrafo desse capítulo 13, a Sueli diz assim, sob esse aspecto, tá? Que é o aspecto da ação dos obsessores contra os grupos espíritas, terceiro parágrafo. Sob esse aspecto, toda e qualquer atividade nobre que tenha por escopo livrar as criaturas humanas do jugo das paixões inferiores será objeto de suas investidas, a fim de obstar-lhe o desenvolvimento. Natural, pois, que os grupos espíritas que lidam diretamente com esses irmãos desencarnados sejam alvo de seu assédio, que se mostra especialmente intenso. Livro dos Médios, questão 512. Livro dos Médios, questão 512. Desculpe aqui, peraí. Não é livro dos... Eu acho que eu peguei errado, é livro dos Espíritos. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Opa, só confirmar. Se não for, a gente pula, que é tanta coisa que eu coloco aqui. Não, deixa de lado essa, porque eu acho que eu fiz a anotação, a citação errada. Mas tudo bem, vamos lá. O próximo parágrafo da Sueli. Então, ela disse assim, natural, pois que os grupos espíritas que lidam diretamente com esses irmãos desencarnados sejam alvo de seu assédio, se mostra especialmente intenso. E a Sueli continua. Todos nós, lidadores da desobsessão, não ignoramos que somos vigiados atentamente pelos obsessores. Ao nos ligar a algum caso de obsessão, automaticamente passamos a receber as vibrações negativas dos perseguidores invisíveis que estão atuando na área sob nosso interesse. Somos assim espreitados, analisados e acompanhados. Meticulosamente examinados, eles avaliam a nossa posição espiritual, a sinceridade dos nossos propósitos, a perseverança no bem, o esforço que estamos despendendo para melhorar
e, é claro, as brechas que apresentamos. Tudo é analisado. Tudo é analisado. Nossas falhas e deficiências são observadas e aproveitadas por eles. Tem mesmo a intenção declarada de nos tirar do caminho, empregando para atingir tão intenso todas as armas de que dispõe. Então, o ataque é geral e poderoso. Se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas que se acercarão de nós e, encontrando desguarnecidas nossas defesas, terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de se regozijarem com a nossa queda. Muitos são os meios usados pelos obsessores, quase todos eles bastante estudados, pois já sabemos que sua ação é organizada. Desorganizada é o nosso trabalho. O nosso é desorganizado. Mas a ação deles é organizada, planejada, fruto de muita observação do nosso comportamento, do nosso pensamento. Agora eu vou pular aí um parágrafo, e ela diz assim: são muitos os recursos empregados, ressaltando-se também as manobras, no sentido de aguçar o amor próprio, o melindre, o personalismo, o apego aos pontos de vista pessoais, a vaidade e toda a corte de deficiências que avassalam o ser humano. Então, são muitos os recursos que eles usam para buscar o nosso calcanhar de Aquiles. E é ali que eles vão cutucar. A ação desses obsessores, logicamente, não fica circunscrita aos grupos mediúnicos. Ela se alastra à procura de terreno fértil, e que foi dito para as reuniões, vale igualmente para todo o movimento espírita. Não é só as reuniões, o médium ou a reunião mediúnica que eles atacam, eles podem atacar o médium, pode atacar a reunião mediúnica, pode atacar o grupo de estudo, pode atacar a casa espírita e, como diz a Sueli, até o movimento espírita. Percebeu? É uma coisa ascendente. E aí, para concluir, ela diz assim: essa razão pela qual os benfeitores espirituais não se cansam de alertar-nos, reiterando a cada dia os apelos à nossa reforma íntima. A maioria de nós ainda somos bastante teóricos, sabendo de cor e salteado, páginas, citações, livros, mas pouco conseguido vivenciar os ensinos adquiridos. Então, que nós somos aqueles que sabemos muito da teoria, mas muito pouco colocamos em prática a teoria que nós conhecemos. E a gente vai parar por aqui, tá? No próxima aula, a gente vai entrar nesse parágrafo. Todas essas recomendações, isso é matéria da próxima aula. Alguém gostaria de tecer algum comentário? Nós ainda temos aí uns 5 minutinhos sobre o estudo da aula de hoje. Eu acho um assunto muito sério e muito pertinente, porque muitas vezes a casa espírita endeusa qualquer mensagem que vem com uma assinatura conhecida. Aí coloca como se fosse uma norma. E aí, muitas vezes, por médiuns que são médiuns já conhecidos, vamos dizer, médiuns agraciados, ou todo mundo gosta, então ninguém duvida. É como se ali só vem espírito bom. Espírito mistificador não para por ali, não entra ali. Então, é muito complicado isso, é muito pertinente. Aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, ele mostra exatamente essas questões aí que a gente está estudando, e é de uma forma
que envolve a todos, em que a casa caminha nessa linha das mensagens, e aí fulano que mandou, ciclano que também mandou. Aí, quando você vê, você está tomado, é como se fosse uma praga, que aí pega em tudo e acaba com o trabalho da casa. O livro, assim, eu estou vendo, eu estou me lembrando do livro Aconteceu na Casa Espírita. E é isso aí mesmo. Exatamente, né? E a gente, então, e ninguém pode dizer que Kardec não disse isso. O tempo todo a gente vai encontrar no Livro dos Médiuns essa observação: não aceite tudo que venha da espiritualidade, sem fazer aquela análise necessária. Inclusive, nós temos aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que muita gente não lê. No primeiro aqui, na introdução do Evangelho, quem quiser anotar e depois dar uma lida, introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 2. Autoridade da doutrina espírita. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Leiam esse item 2. Ele é grandinho. Mas aqui vai falar sobre a universalidade do ensino dos espíritos, sobre essa necessidade de analisarmos, criticarmos, examinarmos tudo que vem da espiritualidade. Então está aqui. Autoridade da doutrina espírita, item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Controle. Olha só, com a primeira palavra, controle universal do ensino dos espíritos. E olha o que ele diz aqui, ó. Vou ler só o primeiro parágrafo. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, quer dizer, por garantia, senão as luzes daquele que a houvesse concedido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então, aqui vai falar sobre isso, a necessidade que nós temos de analisar tudo que vem dos espíritos, não importa a assinatura. E o Livro dos Médiuns ratifica isso. O Livro dos Espíritos ratifica isso. E mesmo assim, nós encontramos pessoas que recebem a mensagem e automaticamente o que fazem? Publicam nos Facebooks da vida, nos WhatsApp da vida, sem fazer nenhuma análise, sem nenhum critério. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Pode falar. Então, você citou uma coisa, eu vou falar pela minha vivência dentro do CEOI. Na mesa mediúnica, faltou o doutrinador. Então, nós entramos com o Evangelho. Cada um lia uma parte e depois disso fazíamos a oração do Pai Nosso. Foi uma energia tão grande que no final tinha mais de 5 médios chorando. Foi uma coisa assim única, maravilhosa. E não teve passividade nenhuma. Eu acho que foi um momento muito importante também no trabalho. É isso. Com certeza, né? Com certeza. Rosângela, Verinha. Tudo bem? Acho que o estudo é fundamental, né? Para nós, os trabalhadores espíritas, né? E estudarmos é fundamental, usarmos o bom senso, o discernimento, como Kardec sempre nos pede, né? E isso se aplica também às mensagens que vêm do outro lado, não é porque veio do outro lado
que a gente vai sair botando, como você falou, no WhatsApp, no Facebook, e não sei o que é, né? E não tem nada a ver. Agora, como espíritas, né? Que nós precisamos estar sempre estudando, sempre lendo as obras, sempre, sejam as obras básicas, né? Outras obras que vêm acrescentar, isso é muito importante para que a gente, porque, olha, que mesmo a gente se preparando assim, de vez em quando dá uma escorregada. Imagine se a gente não se prepara, né? Quer dizer, então, isso é imprescindível. O médium que não gosta de estudar, ou já li, vou ler de novo, não sei o quê, ele tem que se preparar, porque os espíritos são ali, estão filmando 24 horas. Eles não cansam, não. Aquela espiritualidade que quer fazer o que quer, ela não tem essa questão de, eles não querem, não. Eles estão ali firme e forte, graças a Deus, porque nos obrigam, entre aspas, falando, a correr atrás e estudar, e se ficar preparado. É o que nós falamos, né? A bagunça filtrada, a bagunça. Então, que a gente tome cuidado, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje,